Olá, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo, mais esta live. Eu sou Lepirata Barrohala, Adolfo Claim, e caso alguém queira fazer uma doação, alguma coisa, meu Pix se encontra no e-mail na descrição aqui, é o e-mail na descrição, lepirate_barrohala@gmail.com. É isso aí, lepirate_barrohala@gmail.com. Perfeito? Também, enquanto isso aqui está como live, terá um número de telefone ao lado. Caso você não tenha esse número, queira conversar comigo, você pode entrar no meu Instagram, Adolfo Clair, para trocar uma ideia comigo. Lá tem meu telefone, tá? De WhatsApp, caso queira falar comigo. E hoje eu quero bater esse papo com vocês. Que assunto que é? O estudo do grego é para todas as pessoas que quiserem estudar grego, elas podem? Essa pergunta ela é interessante porque quando eu era moleque mesmo, assim, salve Magister. Quando eu era criança, isso eu tô falando nos anos de 99, 98, eu tinha 6 anos de idade, 99, 7, 2008, 2009, 2002, 10, e assim foi seguindo, eu fui tendo idade, até pelo menos os meus 20 anos de idade, eu achava que para ser um especialista em alguma coisa, você tinha que ir para a universidade, aquela coisa bem de monge, né? Você tinha que estar dentro do negócio, você só ia aprender se estivesse dentro de uma universidade, e se você quisesse aprender um idioma tipo inglês, você tinha que morar no país, né? Porque eu sei que quem é nascido, pelo menos quem é nascido na década de 90, aqueles que nasceram dentro desse período, até 95, 96, aí, quem nasceu nesse período, tudo era muito difícil. Tudo era muito difícil. Quem nasceu antes de 99, eu tenho certeza, tudo era muito difícil. Você só tinha programa de televisão que passava, né? Acesso à informação que a gente tinha, programa de televisão, acesso que a gente tinha ao conhecimento era a biblioteca. Né? Então, o seu conhecimento, o meu conhecimento ficava limitado à biblioteca. Nós já vivemos numa realidade um pouco diferente, porque nós nascemos num contexto em que a internet surgiu. E aí isso aproximou as pessoas, aproximou as coisas, que nem hoje eu converso com vocês por causa do quê? Da internet. Eu sou conhecido por causa do quê? Da internet. Então, ela aproximou e nós tivemos essa oportunidade, nós da geração Y. Mas quem... entende? Então, nós temos essa visão. E isso mudou um pouco a visão de quem nasceu dos anos 2000 para frente, por exemplo. Quem nasceu... deixa eu guardar minha bis lá, que tá chovendo aqui, gente. Voltei. Então, isso muda, mexe muito com quem mexe com esse estudo. Quem nasceu dos anos 2000 para frente tem uma outra visão. E aí surge aquela pergunta para nós, né? O estudo de grego é para todos? Sim, ele é para todos. E nesse vídeo eu vou estar dando essas dicas, né? Vou estar dando umas dicas, trocando uma ideia. Quem quiser, por favor, troca. Quem quiser fazer sua pergunta, pode fazer. Eu vou estar respondendo, perfeito? E a ideia é essa, tá? Então, essencialmente, a ideia é essa. E vamos a mais esse vídeo, né? Essencialmente. Perfeito? Primeiro, por ser uma língua, ela é passível de ser aprendida. Basta ter disposição. Basta você ter disposição que você vai aprender grego bíblico. Não é uma coisa que você estuda hoje e amanhã você está sabendo. Não, você estuda hoje, estuda amanhã, estuda depois de amanhã, apanha um pouquinho aqui, apanha um pouquinho ali e vai.
Isso assusta muita gente. Por quê? As pessoas elas estão acostumadas a lidar com coisas fáceis. Então, quando você lê algo sobre bibliologia, você lê algo até relacionado à arqueologia, você vê um vídeo de arqueologia, você entende o que o cara está dizendo. Você vê um cara falando sobre teologia sistemática, sobre história da igreja, sobre calvinismo, arminianismo, debate, é fácil de entender o que a pessoa está dizendo muitas vezes. E beleza. Só que quando ela se depara com o estudo de uma língua, como o caso do grego koiné, ela começa a estudar a declinação, vê que a conjugação de verbo é um bagulho muito louco, começa a ver o uso das preposições, começa a perceber que os adjetivos têm algumas estruturas, e aí ela percebe que ela tem que se esforçar muito para entender o mínimo. Aí, meu amigo, aí você começa a separar os homens dos moleques. Aí você descobre quem que é menino e quem que é homem, né? Quem que é homem, né? Quem que é homem nessa cena. Entende? Então, muitas pessoas elas ficam espantadas e elas se espantam por causa disso. Elas se espantam por causa disso. E aí, é sempre o que eu falo. Muitos estudantes começaram muitas pessoas quiseram estudar grego comigo, começaram e no primeiro, segundo mês desistiram. Por quê? É porque eu sou um mau professor? Talvez seja. Mas é porque eu sei que as pessoas são assim, elas querem algo fácil, algo que venha fácil, algo que venha rápido, e não é. E não é. E olha que a minha ordem ela é sempre simples para qualquer estudante. Estude um pouco de cada vez, memoriza vocabulário, leia Novo Testamento. Se quiser fazer comparação entre o texto grego e duas traduções, mete bronca, dá uma olhadinha no dicionário, no léxico, analisa e vai praticando. E vai praticando. Eu mesmo fui traduzir o meu primeiro versículo bíblico com 1 ano. Levei 1 ano para pegar e traduzir meu primeiro versículo bíblico. E os caras querem pegar o negócio, acham que é pegar o negócio e vai ler todo o Novo Testamento e vai fazer uma nova tradução, né? Entende? Eu também já fiz aluno meu, ler o primeiro versículo bíblico, ler em grego, traduzir, em menos de 1 hora, menos de 2 horas. Mas aí vai depender do aluno, vai depender do contexto, né? Salve, Macedo, salve, Bradock. E aí, Macedo, já melhorou, meu amigo? Você já melhorou? Então, o porquê que eu falei sobre todo o contexto educacional que a pessoa veio para falar sobre o estudo grego? Porque é exatamente isso. As pessoas, elas vêm, eu sei que principalmente os crentes, e boa parte dos crentes, vêm de um contexto educacional falho e vem de um pensamento que as coisas devem vir fáceis. Devem vir fáceis, e não é. Eu falo, o estudo do grego, do hebraico, não é fácil, não vem fácil. Você melhora dia após dia, estudando todo santo dia, aprendendo uma palavra, usando, apanhando, errando, perguntando, analisando, adquirindo material com o tempo. Um erro de muito iniciante é comprar tudo que ele vê pela frente de material. Não acho ruim, mas o cara ele vai comprando um monte de material e ele vai ficando perdido. Ah, eu comprei o dicionário não sei quem, eu comprei o dicionário tal, eu comprei o comentário tal, eu comprei... Chega na hora de utilizar o material, ele não sabe usar, porque ele comprou muita coisa de uma vez e ele não absorveu aquilo. Ele não sabe usar. Então não adianta, vai com calma. O que eu indico? Um léxico analítico, um Novo Testamento, um interlinear grego, de preferência o majoritário. Se não tiver majoritário, vai com o interlinear da SBB mesmo. E uma gramática introdutória, seja ela qualquer que for, não vai achando, eu tenho a melhor gramática para iniciante. Não, a melhor para iniciante é a John H. Dobson. Eu acho que é a mais didática para a nossa realidade. Mas você tem boas gramáticas utilizadas em faculdades aí, mas que exige um pouquinho mais de esforço. E depois você vai adquirindo materiais mais pesados. Então, eu acho que é o real mesmo, o natural é você indo devagar, muito devagar, o mais devagar possível. Copia texto grego, compara com 2, 3 traduções. Cara, é seu estudo, né? Memoriza, tipo, o Sermão do Monte. Memoriza o Sermão do Monte em grego, memoriza o Sermão do Monte em português, né? Vai fazendo isso aí, vai criando essas pontes.
Ah, eu só consigo ler o texto grego e entender alguma coisa com interlinear. Pô, eu também faço isso. Eu já tenho prática há anos. Só que tem momentos que eu só quero ler o texto grego. Não quero saber de crítica textual, não quero saber de tradução, não quero saber de porra nenhuma. Eu só quero ler meu texto grego para saber se eu sei entender ele, se eu estou conseguindo entender. Porque senão, eu volto para o interlinear, eu volto para o básico do vocabulário e meto bronca. Muitas vezes, você lê um texto e você não entende. Por quê? Porque você não tem os vocabulários memorizados. Então, o que você tem que fazer? Pega lá a passagem do Sermão do Monte, e vai separando vocabulário por vocabulário, palavra por palavra, vai colocando a tradução, vai memorizando uma por uma, e chicoteia, irmão, chicoteia os estudos. Chicoteia os estudos, meu. Chicoteia os estudos. Né? Porque as pessoas, elas acham assim, eu aprendi grego, aí leu lá, aprendeu a gramática, mas não aprendeu o vocabulário, se lascou, né? Então, assim, vocabulário, sempre, muito, acho que 60%, Maria, baixa um pouquinho o som. Tá, agora tá baixo, pode aumentar um pouquinho se quiser. 60% dos seus estudos tem que focar em vocabulário. Se você não focar em vocabulário, esquece. Aí foca lá 20% em leitura e cópia do Novo Testamento e 20% gramática. Nossa, professor, mas todo mundo manda estudar gramática. Não, cara, é o pior jeito para se estudar grego. É o pior jeito. Saibam disso. É o pior jeito. Se você estudar gramática pela gramática, você não entende nada. Se você estudar o vocabulário, fazer leitura, fazer o estudo, copiar, e aí quando você vai estudar a gramática, aí você entende o que está acontecendo no texto. Aí o que acontece? A gramática é um complemento para você entender a língua. O que você sabe na língua portuguesa? Vocabulário, você não sabe gramática. Mas por que você fala corretamente o português? Porque você ouve e você está inserido no contexto. A mesma coisa é com a língua bíblica. Como você não tem falante, só tem o texto escrito, leia o texto escrito. Tem regra gramatical que ela só faz sentido lendo o texto. Se você conhece o texto, a regra gramatical faz sentido. Se você conhece a regra gramatical, o texto não faz sentido. Como assim? Peraí, se eu leio o texto, quando você estudar a regra gramatical, a gramática vai fazer sentido para você. Né? Se eu chegar aqui para vocês começar a falar de nominativo, genitivo, acusativo, vocativo, singular, plural, né? Você não vai entender muita coisa do que eu estou dizendo. Mas se você conhece o texto em que essas coisas acontecem, primeira, segunda e terceira declinação, né? Se você conhece o uso do adjetivo, aí, cara, se você conhece textos que isso ocorre, eles vão ficando mais claros pelo uso da gramática. E assim, agora se você estuda gramática, você foi lá, estudou, se matou de estudar gramática de não sei quem. Aí você abre o texto grego para ler e não entende porra nenhuma. Por quê? Porque você olha para o texto e você não consegue entender o que o texto simplesmente está dizendo. E às vezes só está dizendo uma coisa muito simples. Jesus chorou, cara. Jesus chorou. E você não consegue entender, porque você sabe tudo de gramática, mas nada de vocabulário. Então, qual que é o mais importante? Você lê lá, Jesus chorou sem saber nenhuma regra gramatical, ou você lê todas as regras gramaticais, olhar para o texto, não entender que Jesus chorou. Entende? Então, o negócio é muito louco. O negócio é muito louco, cara. O jogo, ele é muito simples. É fácil de entender. Só que as pessoas, muitas vezes, não querem. Ou elas não estão habituadas a isso. Então, só o que eu já estou falando aqui já merece uma doaçãozinha de Pix aí, hein? Já merece uma doaçãozinha de Pix. Vamos ler aqui o comentário do pessoal. Master, Leonardo, tamo junto. Macedo, Bradock, melhorando febre, cortando osso, só falta dor no corpo. Né? Adolfo, uma baixa exegese semântica de língua grega. Como baixa exegese, velho? Não. Eu não entendi, Teixeira. Baixa exegese? Não entendi. Ah, tá. Posso fazer uma exegese interpretativa a parte de uma só palavra grega, do idioma grego? Tá, você escolheu uma palavra e quer fazer uma análise dela. Você pode.
o uso da palavra aparquê em 1 Coríntios capítulo 15. Quer dizer primícias no sentido de primeiro ou primícias no sentido de importante. Aí você vai fazer uma análise, vai discorrer um pouco sobre o texto, mas a sua análise vai vigiar em torno do aparquê. E pronto, e mete bronca, Então, sim, é possível. Na verdade, o aspecto da exegese é você recortar uma passagem, um texto. Então, pode ser uma palavra e trabalhar em cima disso. Você pode até escolher um tema para fazer exegese, só que aí você vai ter alguns textos bases que você tem que utilizar como centrais, explicar eles e meter bronca, entendeu? Mas dá sim para usar uma palavra, fazer uma análise dela, que eu quero fazer o uso da palavra cosméticos, né? Ou cosmos, de Tiago, né? De Tiago. Dá para fazer. Dá para fazer, entendeu? Então, normalmente, como é que o dicionário é construído? Análise de palavra por palavra. Ele pega lá, vamos fazer o léxico de João. Cara, ele olha palavra por palavra de João e vai estudando e analisando, beleza? Braducoso. Professor Adolfo, eu estou acostumado a ver certos sujeitos que se dizem exegetas fazem interpretação a partir de uma palavra só, como se não houvesse regências sintáticas. Esse é um ponto que gostei do seu comentário, tá, o Leonardo? É muito bom esse comentário que você colocou aqui, porque o estudante iniciante, ele tem esse hábito de olhar uma palavra grega e fazer todo um rebuliço em cima dela. Às vezes se esquecendo, não só da regência, mas a regência seria o contexto, né? Vamos colocar como contexto. A pessoa, ela se esquece, ou ela é incapaz de analisar o texto como um todo, né? E aí se esquece. Só que é uma coisa que a pessoa só fazendo exegese mesmo, só fazendo interpretação bíblica, analisando, fazendo o jogo ali, consegue. A experiência, aquilo que eu chamo de experiência, né? Estudo e experiência. Mas a grande maioria não quer fazer, né? A grande maioria não quer fazer, entendeu? A grande maioria só quer falar uma palavra grega. Até, inclusive, gravei um vídeo que vai subir amanhã. Vai subir amanhã, tá? E aí, então já se preparem aí, às 18 horas vai ter vídeo amanhã, tá? Vai ter vídeo amanhã sobre isso que eu tô falando aqui. Então, vocês já estão de sobreaviso aí, quem tá acompanhando a live, tá? Já tem o vídeo de amanhã já. Que é um pouco sobre isso, tá? Então, é isso. Vamos lá. Cara, é verdade que o objetivo da exegese é encontrar o sentido útil do texto? Não, na verdade a exegese é para você entender o texto. Qual que é a diferença entre a exegese e a homilética? A exegese, ó, muita conversa, pouco pix, hein, gente? Muita conversa e pouco pix. Zoeira, mas quem puder dar uma força aí, eu agradeço, cara. Hoje a Gertrudes deu uma paradinha no meio da rua, não sei porquê, mas depois liguei ela foi de novo. E aí eu fui pesquisar na internet o que era. Pode ser filtro não trocado, filtro de gasolina, um monte de coisinhas assim que eu preciso rever. Tá? Então, quem puder dar uma força aí. A exegese, eu sempre falo, a exegese é o estudo para eu entender o texto. Então, eu vou fazer uma análise exegética, eu vou ler o texto para eu entender. A partir do momento que eu entendo, eu exponho para as pessoas aquilo que eu entendi. Então, a exegese é eu entender o texto. Se isso vai ser útil ou vai ser inútil, não sei. Mas o fundo da exegese é você entender o texto. É entender o texto. Entende? É para você entender o texto e não tem outra coisa. Exegese é tirar a explicação do texto. Seria isso. Na CF, temos a tradução e nos fez reis sacerdotes para Deus e seu Pai. Está certo isso? Depende. Como é que está no texto grego? Você está perguntando errado. Como é que está no texto grego? Deus e seu Pai. Eu nem coloquei aqui, acho que dá para compartilhar a tela.
Janela, tela cheia. Deixa eu ver aqui. Novo Testamento grego. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Interlinear. Pá. Valeu. Aí, valeu, cara. Não, mas o Pix hoje ele é extremamente essencial, fechou? Deixa eu compartilhar aqui. Gostei, cara. Eu comecei a gostar desse do coisa aqui agora, porque tá usando aqui, ó. Aí, ó, pronto. O Magirtec já colocou o texto. Nos fez reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6, né? Apocalipse 1, verso 6. Não, vamos aqui lá para Apocalipse, cara. Já esquenta a cabeça, não. Apocalipse 18. Vamos ao interlinear majoritário, que é mais fácil, já tem tradução. Parte da tradução, uma tradução mais literal. Apocalipse 1, verso 6. Cai e poiessem, fez, remas, a nós, basileia, reino, né? E nos fez de nós um reino, sacerdotes, ao Deus, ou para Deus, e pai, e seu pai dele, né? Então, ele nos fez reis e sacerdotes para seu pai, né? Para Deus, né? Para Deus e seu pai dele, né? E dele, seu pai. Seria uma tradução literal, né? E de nós fez um reino, sacerdotes, para o seu Deus e pai, né? Para seu, né? Seu Deus e pai, né? Deus e pai. Então, esse autor, ele viria na frente na tradução, como coloca, né? Que é dando a ideia de seu Deus e pai. Seria isso aí. Então, seria essa forma aí, tá? Então, a pergunta é, a tradução que você colocou, tá errado? Dá uma corrigida fiel. Eu acho que está dentro do texto, né? Está dentro do texto. Fechou? O Teixeirão. Leonardo Teixeirão. Boa noite. A exegese não vive sem hermenêutica. Na verdade, a exegese e a hermenêutica são dois nomes para quase a mesma coisa. São dois nomes. É que, na verdade, dizem que também pode ser traduzido por também. Isso, exatamente. Cai significa e também. Aí o uso vai variar, vai depender de como a questão joga, entendeu? Essencialmente é isso aí. Cleber foi por ontem meu carro deu pau em um estacionamento, 280 de guincho, mais 260 de peça e 50 de um dinheiro que eu estava reservando para a correção final da minha tese. Mas tudo tem propósito. Eu que gastei R$1.050, agora mais R$23 que eu tive que comprar, R$22 da vela, que eu não sei se a vela tá velha, faz muito tempo que eu não troquei, e eu não sei se o cara trocou, perguntei para ele se ele tinha trocado a vela, ele falou, deixa eu dar uma olhada na vela aí. Ele olhou e falou, olha, cara, eu tô sem vela agora. Falei, então pera aí que eu vou comprar uma e amanhã eu trago pro senhor colocar aqui. Aí o senhorzinho vai colocar a vela para mim, vai colocar essa vela, e vamos ver se é a vela. Mas eu descobri que pode ser um monte de coisa, filtro, pode ser, faz muito tempo que eu não troco a coisa de óleo, né, a bomba de filtro de gasolina também, filtro de ar, filtro de gasolina, faz muito tempo que eu não troco essas coisas, cara, então o negócio é dolorido, cara, é dolorido, até eu descobrir o que é, e seria isso aí. Então, bizinha, cara, 20 anos de uso, ela foi de 2004, então estamos em 2024, tem 20 anos de uso, eu tô com ela há 11, então é natural, né? Tá fazendo uns barulhinhos diferentes que ela não fazia antes, mas vamos fazer o quê, né? A gente faz o corre aí. Entende? Então, seria isso. Beleza? Nós vamos até a meia-noite hoje. Meia-noite não, até às 10 horas apenas. Vamos até às 10 horas hoje, porque tem que dormir, amanhã tem solzão para encarar.
E essencialmente é isso. Mas é uma pena, cara, ó. Hein, Maria? Olha aqui o cara aqui, ó. O carro dele deu pau, 280 de guincho, 260 de peças e 50 de Uber. E isso que ele gastou pouco, né? Porque foi 260 de peças, fora a mão de obra do mecânico, né? Entendeu? Então, carro dá trabalho. Moto a gente ainda empurra ela e chega onde tem que chegar, né? A minha bis, incrivelmente, ela nunca me deixou na mão. Uma coisa que eu não posso reclamar de maneira alguma nunca me deixou na mão. Inclusive, quando a câmara de ar, 8 anos de câmara de ar da frente, nunca furou. Saio da Dutra, quando eu saio da Dutra, o pneu murcha. Vou tentar encher, não enche, levo pro cara, tem que trocar a câmara de ar porque rasgou. Então, não me deixou na mão nem no momento que eu tava na Dutra, né? Não me deixou na mão. E, pô, mano, 16 pessoas na live aí, cara. Valeu, cara, ó. Uma livezinha com esse tema. Então, seria isso. O estudante de grego, ele tem que tomar cuidado com essas coisas. Não ser afobado, não querer compartilhar com as pessoas, forçar as pessoas a querer estudar. Eu fui muito assim, sabe? Eu queria que as pessoas estudassem grego. Eu queria forçar elas. Cara, eu chego na igreja hoje, eu nem falo que eu sou professor de grego, cara. Nem falo, velho. Nem falo, né? Às vezes eu comento uma coisa ou outra, nem falo. Eu só chego e comento, ó, a palavra grega diz isso, a palavra grega diz aquilo, e deixo rolar, entendeu? Por quê? Tem pessoas que elas não conseguem entender, né? Elas não conseguem conceber. Lembra quando elas eram crianças, a limitação, papapá? Exatamente. Então, a gente vai desenvolvendo, vai começando a entender, vai começando a compreender que tem coisas que não adianta insistir, né? Vamos lá. Professor, falando sobre aion, ali no texto de Mateus 24, verso 3, aion está no plural, pois é descrito como um tempo eterno. Isso não põe como plural? Não, cara, Vamos de novo, deixa eu abrir interlinear de novo aqui. Mateus 24. Pronto, já estamos em Mateus 24 aqui. Mateus 24, 3. Vamos lá. Mateus 24, 3. Aionios. Deixa eu ver se tem Aionios. Legontes, Idian. Aionios. Aion. Aion seria... Aion seria a forma simples, né? Aionos seria o vocativo ou o nominativo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Autós, aion. Singular. Deixa eu ver aqui. Aion. Singular, masculino. É singular aqui, ó. Aionos aqui tá no... Seria singular. Não seria aioi. Seria isso. Aionios aqui ele é a forma singular, tá? Era o século, né? Porque a palavra aion significa tempo, né? Essencialmente, ela é traduzida como a palavra eternidade. Aion, ela significa eternidade ou um período de tempo, né? Então, é bem complicado lidar com essa palavra aionios, né? Ela traduz a palavra olam do hebraico, que significa tempo, um período de eternidade, tempo de uma vida, e ela é traduzida como eternidade, ou século, ou mundo, né? Como traz o interlinear aqui, ou um tempo vindouro, né? Então você tem mundo terreno, século, um período de uma vida mais ou menos, ou uma era, né? Que é um período de tempo mais longo, seria isso. Espero ter respondido. Moisés Couto, eu indico para você
Na verdade, eu já indiquei no início da live, tem vídeos aqui no canal que eu indico. Mas, no caso aqui, eu indico a gramática do John H. Dobson, interlinear, majoritário e léxico analítico, beleza? Aí está o X da questão. Há quem goste das coisas mastigadas e outros que gostam de se aprofundar em descobertas. Isso, e eu falo, cara, a gente tem que respeitar. Tem que respeitar as coisas. Então, que nem nós aqui, que gostamos de estudar um negócio mais profundo, que, quer saber mais sobre grego, sobre crítica textual, sobre tradução, sobre exegese, sobre isso, sobre aquilo, muitas vezes a gente tem que evitar não ser chato de querer empurrar isso para pessoas que não querem saber. E dane-se. Eu vou fazer o quê, cara? Eu não posso fazer isso, né? O que eu posso fazer é a minha parte, que é compartilhar o conhecimento que eu tenho com pessoas que queiram aprender. Pessoas que estão no meu canal, pessoas que estão assistindo minha live, e por aí vai, né? Entende? Tá? Ô, Leonardo, é obrigado, mano. Obrigada fala quem é mulher, tá? Obrigada fala quem é mulher. Homens sempre vão falar obrigado. Fechou? Alguém comentou, para estudar grego a gente tem que compreender melhor a língua portuguesa. Eu digo que se nós estudarmos grego, nós vamos melhorar nossa compreensão de língua portuguesa. Tipo, se você estudar grego e latim, a sua compreensão de língua portuguesa melhora e melhora muito. Muito. Tipo, muito mesmo, entendeu? E, cara, por que vocês estão retratando seus comentários, velho? Eu não tô apagando o comentário de ninguém. Vocês não comentaram besteira. Pode deixar o comentário aí. Então, salve, caipira, beleza? O que acontece? Então, assim, o estudo do grego, ele melhora a sua linguagem, melhora o seu português, né? O meu não melhora muito porque eu sou pedreiro, né, bicho? Então, trampando de pedreiro, no sol, eu não tenho muitas papas na língua, não, né? No dia que eu for professor, que tiver que lidar com todo mundo com muita educação, com jeitinho, com carinho, com amor, beleza. Por enquanto, eu tô lidando com sol no lombo e por aí vai. Se o celular te trai, acaba com ele, mano. Acaba com ele. Chuta ele. Manda ele embora. Eu choro de rir com meu companheiro. Né? Eu choro de rir. Então, seria isso. Então, o conselho que eu dou sempre para quem vai estudar grego é isso aí. Começa devagar, memorização de vocabulário, sabe? E vai com calma, Não vai afobado com sede ao pote, não, porque senão perde muito tempo. Cara, o que eu vejo de nego vendendo material de grego, porque viu alguém falando, começou a estudar, achou legal, chegou num ponto que não conseguia mais estudar, desanimou e vendeu. Por quê? É fogo de palha, cara. Quantos amigos meus são assim? Eles são fogo de palha. Começa a querer estudar e para. Começa a querer estudar e para. Começa a querer estudar e para. Não é todo mundo que é constante. Então, tem coisa que é pra gente, tem coisa que não é. Entendeu? Tem coisa que é pra gente, tem coisa que não é. Deixa eu pegar um pouco de água, gente. Temos mais 6 minutos aí. Beleza? Clefton é por Lucena, né? Concordo. Principalmente os casos gramaticais é muito rico em detalhes. Né? Né? Então, o comentário do Leonardo tinha falado sobre hebraísmos, né? No caso, por exemplo, são palavras ou expressões aramaicas e hebraicas que influenciam no grego, né? Principalmente o grego neotestamentário, ele é muito influenciado pela região que ele foi escrito, né? Das pessoas que viveram ali, que eram judeus. Então, os judeus, eles escreveram certas expressões, certas gírias que fazem sentido dentro de uma cultura hebraica judaica do primeiro século da era cristã. Isso aí é normal. É igual eu, se eu começar a falar em inglês aqui com vocês, I don't speak English e tal, vai ficar evidente que eu sou brasileiro. Por quê? Porque o inglês que eu falo não é um inglês construído na base americana ou na base inglesa, mas sim um inglês construído por alguém que fala outro idioma, os estrangeirismos, a maneira de construir a língua.
Leva-se anos até o cara começar a escrever sem isso. Também, se tratando de uma questão religiosa, você vai ter influência. Né? Vai ter influência. No caso de Aion, ele é uma palavra grega que ela absorve, dentro do contexto judaico, ela absorve, olha só, o significado da palavra Olam, que ela traduziu na Septuaginta. Então, a palavra Aion, ela vai ter a significância da palavra Olam, e por aí vai. Magistex, né? Eu comecei a estudar latim e grego na Universidade de 99. Grego foi muito superficial. Comecei a estudar grego com Enem em 2006. Interrompi os estudos para cuidar dos meus filhos. E mete bronca, continua isso aí. Eu preciso de grego bíblico para sobreviver na minha exegese, sempre para provar que estou interpretando é verdadeiro. Não posso morrer na praia. Leonardo, tem que ser assim. Estou voltando e o senhor tem sido meu modelo a seguir. Obrigado. Tamo junto, Magister. É isso aí. Mete bronca. Cada um tem uma realidade, cara. Isso é uma coisa que eu sempre coloco. Por exemplo, qual que é a minha realidade? É um cara que trabalha o dia todo no sol, chega à noite, estuda alguma coisinha e vem gravar vídeo para vocês. Isso é a minha realidade. Entendeu? É a minha realidade. Não é a realidade do cara que acorda de manhã cedo, não tem o que fazer, vai estudar, lê 100 páginas por dia e tá bom. Minha realidade não é essa. Minha realidade é a que eu tenho. Então, tem gente que começou a estudar grego depois de mim que está muito melhor do que eu. Você fala, por quê? Simples, o cara teve mais tempo para estudar. Ele tem menos preocupações do que eu, ele tem menos responsabilidades do que eu. Ponto. Assim como eu sei que existem pessoas que têm mais responsabilidade do que eu. Então, o estudo delas para algumas coisas vai ser menor. Ponto. Cada um com a sua realidade. Tá? E é isso aí, meu. Fico feliz de poder ajudar. O Alisson AF. O que você pensa sobre o dicionário Liddell Scott e o Frederick Dunker? Bom, Liddell Scott é um dicionário de grego clássico, né, que abrange desde o grego clássico até um período do grego koiné, se eu não me engano, grego bizantino, 5º, 6º século da era cristã, não sei. Então, é um dicionário de grego mais completo. Ele contém alguns equívocos com relação à definição da Septuaginta, né, de palavras que estão na Septuaginta. Entende? E, assim, é um dos melhores, mas ele tem suas limitações. Já o Frederick Dunker, eu tenho ele aqui, ó. Esse verdão aqui, ó, é o Frederick Dunker. Eu tenho, na verdade, ele em inglês e eu tenho ele em alemão, que é esse branco. Então, eu tenho duas versões do Frederick Dunker, que é chamado BDAG, é o Frederick Dunker. Se tratando de dicionário das antigas, é um dos melhores, né? Ele tem 6 edições pelo Walter Bauer e ele tem 3 edições pelo Frederick Dunker, né? Ele foi originalmente composto em alemão, grego-alemão, então ele passou por 6 edições, 6 revisões, 6 atualizações. Aí o Walter Bauer ele foi traduzido na década de 50 para o inglês pelo Frederick e pelo Dunker, né? Pelo professor Frederick Wilbur Grink e Frederick Dunker. Frederick Dunker, por isso que é isso. Wilbur Frederick e não sei o que Dunker, né? Ou Grink Dunker, alguma coisa assim. E aí ele já está na sua 3ª edição em inglês. E em alemão, pelo menos 6. E assim, de dicionário padrão que a gente conhece, é um dos melhores. Junto com um bom dicionário, que é o melhor para tradução, que é o léxico baseado em domínio semântico. Cara, esse dicionário para tradução é excelente. Não tem outro dicionário que bata de frente, assim, em qualidade. Né? Só que ele é muito desorganizado. Em organização padrão é o Frederick Dunker, porque ele cobre o grego koiné, alguma coisa ele fala do grego clássico, ele cobre o grego koiné, e ele vai até o quinto século da era cristã. Por quê? Porque ele não é só um dicionário de grego neotestamentário, Frederick Dunker. Ele é um dicionário que engloba também os pais da igreja. Tá? Então, o Frederick Dunker, mesmo, né? Eu tenho a 2ª edição aqui, esse que eu tenho a 2ª edição, ele engloba isso, tá? Ele engloba ele engloba o sentido, esse segundo
esse aspecto também do grego, né? Porque o nome do dicionário é esse aqui, ó. Ó. Um léxico grego do Novo Testamento e da literatura, tardia literatura cristã, né? Da literatura cristã. Walter Bauer, segunda edição, por Frederic, ó, F. Wilbur Grink, Enzi, Frederic Dunker. Então, depois eu guardo aqui, entende? Então é essa a colocação, tá? Então é um dos melhores, não é à toa que tá em cima da minha mesa aqui, né? Junto com o Gerhard Kittel, junto com outros dicionários também, que é o que eu tenho sempre aqui acesso. Salve Jedi, teólogo de tapa-olho, não tem vergonha na cara. Apresento pra vocês, Le Pirata Barbarala. É os manos de direita da favela do Brasil aqui, é o mano Barbarala, sem os amigos Sodril. São Marujo, pode crer, navegar em alto mar, saque ACT. Salve Jedizão, beleza? Cara, não é fadiga, né, irmão? É o solzão, né, cara? Você bate o solzão e eu me sinto bem, cara. Porque eu tô com uma equipe legal, tô com os caras lá, gente boa, eu sei que o trampo, né? Cara, não é iluminação branca, eu tô usando a iluminação azul aqui, é porque eu tô vermelho mesmo. É que eu tô vermelho mesmo. E eu não sei porquê. Vou acender a luz de trás aqui, peraí. Tubarão. Aí, ó, pronto, viu? E o solzão, cara. Entendeu? Solzão e vamos meter bronca, né? Agora tá normal, é que você tá acostumado. Isso é assim, que tá azulado, que eu tô usando um tom de luz mais azul. Deixa eu tirar o tom para vocês verem. Viu? Eu tirei o tom azul, ficou mais azul, né? Então, é isso. A canseira é porque, né, esse solzão de 30 e poucos graus no longo, né? Tanto que a gente tá fazendo um telhado, né? Tá fazendo madeiramento, então a galera já tá ripando, a gente já tá ripando. Só que entre a madeira, o osso da madeira, tem que colocar uma manta de alumínio, e pregar as ripas em cima para jogar a telha. Então imagina, solzão no lombo e refletindo no rosto. Não, é sol mesmo, cara, é sol, Macedo, é sol, entendeu? É sol. E aí vocês veem, né, cara? Aí tem um cara que chega aqui, por isso que eu fiquei muito puto, porque assim, a gente faz o nosso corre no dia, para pagar o aluguel, para comer o pão de cada dia, para um cara chegar e dizer assim, esse cara aí não quer trabalhar. Porra, mano, eu não tô trabalhando porque não tem trampo. Se tiver, tanto que essa semana apareceu vaga para substituir na escola que eu dou aula, né, que eu sou o professor substituto. Eu não pude ir porque se eu for fazer o que eu quero, o que eu gosto, quer dar aula, quer lidar com pessoas, quer lidar com crianças, adolescentes e tal, eu não vou conseguir pagar meu aluguel, cara. Então eu tive que continuar na construção. Senão eu tinha pego as aulas. Senão eu tinha pego as aulas, só que era só meio período, né? E por aí vai. Aí, ó. A minha madrasta dizia que não havia necessidade de estudar grego bíblico, mas aí ela foi fazer aulas de exegese hermenêutica e mudou de ideia. Não temos mais discussão de interpretação bíblica. Graças a Deus, né, cara? Graças a Deus. Uma coisa que eu sempre falo, Leonardo, e deixo claro é assim, ó. Tem um rap do Sabotagem que diz assim, ó. Respeito é pra quem tem. Acontece o seguinte, irmão, por exemplo, ó. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Mosquitinho da dengue, ó, matei. Aí, ó, Jedi, Macedão, Bradocoso. Por exemplo, eu cheguei na Igreja Central de São José. Eu sou membro comum na Igreja Central de São José, a igreja que eu frequento, na Igreja Central. E, mano, eu sou mais um na multidão. Mais um. Sou mais um, cara. Sou mais um na multidão. Só que, com o passar do tempo, você vai conversando com um, conversando com outro, trocando ideia com um, trocando ideia com outro, o pessoal vai vendo
quem é você, entendeu? Então, tem coisas, e aí fica o que eu quero dizer aqui para você, Macedo, que tem coisas que é só o tempo para as pessoas respeitarem sua opinião. Só o tempo, irmão. Só o tempo. Eu lembro, não sei de quando vocês são inscritos no canal aqui, mas, cara, eu comecei gravando vídeos aqui no canal para alcançar 1.000 inscritos, eu levei 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses para alcançar 1.000 inscritos. Hoje já alcancei mais de 10 mil, estou quase batendo 14 mil. Né? Então, já alcancei a meta que eu queria, que era ter 10 mil inscritos. Já tenho 10 mil, já estou feliz. Né? Qual que é a meta agora? 100 mil. 100 mil. Mas já estou feliz, porque aquele cara que começou gravando vídeo, que eu jogava vídeo com 20, 30 inscritos, dava 1, 2 visualização. Hoje, pô, tem 20 pessoas ao vivo na live comigo, numa plena terça-feira. Pô, mano, pra mim, eu sou realizado. Então, tem coisas, Leonardo, que é o tempo que vai te dar. É o tempo. Então, a tua sogra, a tua madrasta te encheu o saco e tal, é isso aí, beleza? Você é louco, Macedo? Nunca ouvi falar disso. Sério, velho, primeira vez. Vamos conversar em off, depois eu vejo se eu faço alguma coisa. Lá no Barba Rala eu posso falar alguma coisa, entendeu? Eu posso gravar lá no Barba Rala. Deixa esse comentário no Zap. Deixa no Zap. Tá o link aí, tá o número, né, acima aí. Quem for assistir depois, só aí no meu Instagram, que tá lá. E por aí vai, ó. Desde 2019, quer dizer... Não era o único... Aí, ó, sou inscrito em seu canal desde 2019. 2019 já tinha bastante inscrito já, cara. Eu já tava... eu fui alcançar... Em 2018 eu já tinha mais de 1.000 inscritos. Mais de 1.000 inscritos. Já tinha mais de 1.000 inscritos. Tinha 1.000 e pouquinho, mas tinha mais de 1.000. Eu fui alcançar dia 26 de dezembro de 2017 1.000 inscritos. Certinho, na lata. Pá. Dali, mano, o canal não parou de crescer mais. Entendeu? Hoje deu umas travadas, mas tá voltando. Então, essencialmente é isso, cara. Então tem coisa que só o tempo. É aquilo que eu falei, vai estudando um pouco de cada vez, vai ganhando espaço. E aí, cara, quando chegar a tua vez é só paulada, irmão. Só paulada, entendeu? Fechou? Gente, um abraço. Deus abençoe vocês. Quem quiser me dar um apoio, o meu Pix tá aí na descrição do vídeo aqui ou do lado aqui, no comentário fixado. E obrigado aí por estarem comigo essa noite. Amanhã eu volto, tá? E essa live vai estar no canal Lei Pirata /Barrala, caso alguém queira rever. Beleza? Um abraço, tamo junto. Jedizão, apoiador do canal. A todos os apoiadores aí, Macedo e por aí vai. E fiquem com Deus.